Beleza, Barbosa, muito obrigada pelo convite. Pessoal, não se esquece de se engajar à causa e doem para ajudar o próximo. Afinal de contas, estamos todos aqui nesse propósito. Eu também, muito bem disposta aqui, prontinha para ajudar todos vocês e a gente detonar essa redação. Então vamos lá, que eu estou cheia de energia. Espero que vocês aguentem um pouquinho aí, que a hora do almoço já está chegando. Então vamos lá, gente. Hoje eu separei para vocês dois momentos. Dicas de redação sobre a prova da UEL e dicas de redação sobre a prova da Federal do Paraná. Eu já vou avisando que eu vou deixar um tempinho maior para nossa querida UEL. Vai ter um formato diferente este ano e eu imagino que muitos de vocês estejam repletos de dúvidas. Por isso, não se acanhe em mandar comentários, dúvidas, que eu vou interagir com vocês ao longo da explicação, tá bom? Eu vou ficar aqui só aparecendo e falando. Então, eu sugiro que você faça aí o seu checklist das dicas que eu vou passar para você. Combinado? Então, vamos lá. Para a questão... a Tainá também tem uma amiga Tanaka. Ih, quarto sobrenome mais comum do Japão. Vai ter muito Tanaka por aí. Olha só, eu dividi as dicas, então, para a redação UEL em 3 partes. Como normalmente eles fazem a separação dos textos. Não sei se vocês sabem, mas a UEL, na revista Diálogos Pedagógicos, onde ela publica todas as informações sobre a redação, ela classifica os textos em 3 níveis. Os textos insatisfatórios de quem não conseguiu fazer o que era necessário, os textos parcialmente satisfatórios de quem quase chegou lá. Às vezes até consegue ingressar na universidade com aquele texto, mas ainda tem um caminho para melhorar. E, por fim, a última categoria, os textos satisfatórios. Textos satisfatórios são aqueles que passaram com excelência, que obtiveram ali o máximo em todos os critérios esperados, tá bom? Mas significa uma coisa também, fazer uma observação. Você pode ter um texto satisfatório e alguns erros gramaticais. Tem exemplos na própria prova da UEL. Às vezes o aluno esqueceu uma acentuação, colocou uma vírgula errada, mas isso não é recorrente. Para mostrar para nós o seguinte, você não precisa ser perfeito. Você tem que escrever bem. E escrever bem, às vezes, pressupõe que a gente erre uma palavra, use uma vírgula errada, tá bom? A UEL entende isso. Vamos lá, começando pela primeira parte, então. Se você veio aqui hoje e não sabe nada sobre redação UEL, eu separei alguns pontos para você partir e boiar um pouquinho menos. Quando a gente fala sobre redação UEL 2020, né, as provas que vocês vão fazer em março, nós estamos falando de um texto dissertativo, argumentativo, provavelmente no modelo mais tradicional. A UEL abandonou, por conta da pandemia, nesta prova, a estrutura que ela vinha fazendo nos outros anos e adotou o texto único, tá bom? Nesse texto único, nós temos que dissertar, ou seja, nós precisamos fazer um percurso do nosso pensamento. Dissertar é falar sobre alguma coisa. Então, eu posso ter que falar sobre o Sistema Único de Saúde. O que é o Sistema Único de Saúde? Por que ele é importante para o nosso país? Né? O Sistema Único de Saúde é bem visto pela população em geral? Se sim, por quê? Se não, por quê? Certo? De repente eu tenho que falar sobre. Eu tenho que falar sobre saneamento básico. O que é saneamento básico? Por que essa nomenclatura básica? Apesar de básico, ele atinge toda a população? Vamos pensar em mais uma ideia? Se o tema estiver relacionado ao assunto ambiental, queimadas, o aumento das queimadas na Amazônia, no Pantanal. Lembrando que esse não é um tema de 2020, tá bom, gente? O aumento das queimadas acontece no Brasil desde 2019 e é aí uma possibilidade. Então, quando a gente pensa nesse aumento do número de queimadas, né? Primeiro, o que está acontecendo? Houve o aumento. Por que houve o aumento? Nós temos leis para proteger o país? Se temos leis, por que elas não estão sendo aplicadas? Né? Ou se estão sendo aplicadas,
Por que estão sendo infringidas? Tá vendo? É esse jogo de se perguntar e responder ao longo do texto. Dissertar é uma... eu até anotei uma frase aqui de minha autoria, peraí que eu achei bonita. Dissertar é fazer-se perguntas constantemente e ir respondendo-as ao longo do texto. É por isso que você não coloca perguntas na sua dissertação, você as responde. Opa, olha aqui, gostei, hein? Um feat com o Matheus sobre possíveis temas de redação. Sim, gente, treinem o raciocínio, pensem em argumentos. Isso, professora, nossa, lá no Enem eu treinei a alfabetização e, ó, dei com a cara na parede, né? Não era alfabetização. Não tem problema, gente, não tem problema. Por quê? Você treinou um raciocínio, treinou uma forma de pensar. Dissertar é sobre lógica. Não existe, acho que, conteúdo mais lógico do que aquele associado a uma redação, em que você tem que mostrar num texto escrito de 30 linhas o que está na sua cabeça. Por isso que você precisa de clareza. Então, tá? Quem não sabe de nada, então é esse o texto dissertativo argumentativo. Falar sobre alguma coisa, FIT argumentativo. Por quê? Eu tenho que falar sobre alguma coisa defendendo o meu ponto de vista. Então, quando eu falei sobre o que é o SUS, sobre a Constituição, sobre a universalização da saúde, por exemplo, eu posso ponderar que existe um enorme preconceito do brasileiro contra o Sistema Único de Saúde. Pode ser um ponto de vista. Posso acrescentar outros pontos de vista. Apesar de existir um enorme preconceito contra os brasileiros, ele é oriundo de sua falta de conhecimento a respeito do serviço público. Justamente ele é um preconceito. Os brasileiros, eles tendem a buscar os serviços privados sem antes sequer tentarem os serviços públicos, porque eles já têm uma imagem ruim criada pela mídia, ok? Então, olha só, você vai desenvolvendo um ponto de vista. Estar informado é fundamental, mas saber pensar a respeito da informação que você adquiriu é imprescindível, ok? Então, sabemos que é um texto dissertativo argumentativo, que temos que falar e defender um ponto de vista. Provavelmente esse texto, não sabemos, gente, ninguém sabe a quantidade de linhas exatas, mas ele vai ser ali, provavelmente, de 20 a 30, se seguir as médias anteriores. Gente, pode ser que tenha um título, tá bom? Eu aconselho vocês, treinem títulos. E eu já vou falar como. Treinem títulos, tá bom? Não negligencie esse ponto. Uma dissertação tradicional tem título. E a UEL, nas antigas, costumava deixar uma linha separada para isso. Em algumas provas recentes também. Então, treine títulos, para você que não sabe nada. Professora, e quantidade de parágrafos? Mantém o que você já sabe fazer em relação ao Enem em quantidade de parágrafos. Faça 4 parágrafos, tá bom? Professora, eu ouvi dizer que pode ser 3, 5. Tá bom, faz aquilo que é mais certo. Faça 4, não vai dar ruim. Outra coisa, não sei nada, ó. Não existe dissertação argumentativa bem-sucedida sem tese. Todo professor de redação usa esse nome técnico. Tese, gente. Tese tem que estar na introdução. Ela é uma frase à parte, pode ser a primeira ou a segunda da introdução, em que eu, quando leio, consigo entender o que você vai defender ao longo do texto. Se não houver tese na introdução, não tem uma dissertação bem feita, tá bom? Então, vai já procurando atrás desses conceitos, vai em busca. Eu vou te falar algumas palavras que orientam a interpretação da tese, mas saiba disso. Você, tem que definir seu ponto de vista. A prova da UEL, ela contém um critério chamado originalidade. Pois é, originalidade. Segundo o dicionário, originalidade é aquilo que não segue um modelo. Pois é, por isso que a sua receita lá do Enem tem que ser descartada agora. E tem características próprias. A UEL quer poder ler o seu texto, por exemplo, aqui, ó, eu vi o nome da Tainá. Eu quero poder ler o texto da Tainá, mesmo sem saber que ela é a Tainá, e falar, nossa, que texto legal. E depois ler o da Beatriz e falar, nossa, não é a mesma coisa. Por quê? Se eu ler 20, 30 textos iguais, significa que o processo de educação falhou, não é mesmo? Porque eu vou ter uma série de robôs, gente que só sabe
ditar a mesma coisa, escrever a mesma coisa, usar as mesmas palavras, não faz sentido para uma universidade crítica, tá bom? Então, originalidade. Você não vai mais usar as fórmulas que você aprendeu no Enem, por gentileza. Ai, professora, o que usar? Calma, esse aqui é o marco zero. Jamais, olha só, diquinha para quem não escreve com frequência, ou para quem escreve e não prestou atenção. Não escreva um parágrafo com um único ponto final. Você organiza a ordem lógica dos seus parágrafos por frases. Cada frase tem uma função dentro de um parágrafo. Então, a gente espera que pelo menos 2 pontos finais existam ali. Ou o ideal ainda é haver 3, dependendo da construção do argumento. Tá bom? Então, passe a partir de agora a contar pontos finais, pensar por frases. É por isso que você estuda gramática, por isso que você viu com o Rodolfo análise de período e sujeito. Você viu isso para poder produzir frases melhores. Então, estudar gramática tem um propósito direto na redação. Se eu estiver indo muito rápido, me avisa, tá, gente? Que eu fico empolgada aqui, ó. Já se passaram 10 minutinhos. Vamos ver o que mais. Não use palavras difíceis. Se no Enem você aprendeu a usar destarte, destarte, outrossim, ademais, nesta seara, odiernamente, idiosincrasia, não vai dar bom. Por que não vai dar bom, professora? Porque essas palavras, elas são mais clássicas. Elas são hoje dificilmente encontradas em textos cultos comuns. Ela é mais moderna. Então, seja moderno, ó, assim como eu estou usando um nível de formalidade legal aqui para falar com vocês, sem exagero, atingindo o propósito da comunicação, esse deve ser o propósito do seu texto. Então, o que você vai pensando? Palavras mais elaboradas. Uma dica e master para vocês. Grande parte dos textos de quem não domina a forma de escrever, escreve faz com que. Faz com que. Gente, essa expressão é extremamente coloquial. E aí aparece lá ao longo do texto umas 20 vezes o verbo fazer. Elimina o verbo fazer, o verbo ter, o verbo dar dessas redações. Você tem elementos mais interessantes. Isso fez com que o Brasil ficasse... deixa eu pensar. Isso fez com que o Brasil ficasse impune. Não precisa fazer sentido, mas troca por isso levou o Brasil a ficar impune. Isso acarretou que o Brasil ficasse impune. Entendeu? Você pode usar palavras mais elaboradas sem serem difíceis. Então, esse é um ponto legal para o El. Tá bom? No lugar do ademais, tem o além disso, o no mais, somado a isso, é claro para quem está lendo. Tá bom? Já vou respondendo aí. Peraí, gente. Deixa eu só fechar esse bloco, que daí eu já vou para o que vocês estão me mandando aí. E por último, para quem não sei nada a respeito, visita agora o site da COPS com a revista Diálogos Pedagógicos do ano de 2010 e 2011. Eu estou te voltando 10 anos atrás, porque há 10 anos a UEL cobrava dissertação. E lá você tem modelos exemplares de textos de dissertações, como eu falei para vocês, com 4 parágrafos, com o que a UEL aprecia. Talvez ela siga esse modelo que ela já cobrou. Lá tinha 25 linhas, uma linha para o título, vocês vão ver mais ou menos a cara dos temas, tá bom? Vou responder algumas perguntas antes de ir para a parte. Sei o mínimo a respeito da prova de redação, ou seja, você já sabe alguma coisa. Então, eu quero te dizer algo a mais. Beatriz, você acha que vai ser no modelo mais tradicional, com uma média de 30 linhas, ou vai ser parecida com as antigas, que eram bem curtinhas? Bom, isso aqui vai ser a minha opinião, tá bom? Eu acho, olhando o material anterior, as propostas de 2010 e 2011, que vai ser uma dissertação tradicional, de 25 a 30 linhas, tá bom? Mas, Laura, cheguei na hora, não era nada disso, era 15. Corta um parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Não vai mudar tanta coisa assim na prática. Você vai desenvolver um argumento a menos. É isso que vai acontecer. Não vamos usar gírias com aspas.
Se você usar aspas, é porque você não encontrou uma palavra boa. Se você não encontrou a palavra boa e pensou em aspas, sua obrigação é pensar em uma nova palavra, tá bom? Mas você pode usar estrangeirismo, por exemplo, fake news, que já é uma nomenclatura ali adotada, né? Você pode usar, dependendo do contexto, a palavra e-mail, não sei, gente. Estou falando uma palavra estrangeira. Aí sim, palavras estrangeiras vão entre aspas. Pode começar sua redação escrevendo: é imprescindível abordar que. Você já está apresentando o seu ponto de vista. Porque é imprescindível sob o ponto de vista de quem? Do seu, certo? Bom, acho que eu respondi aqui. Beleza? Como fazer uma conclusão? Calma, vou chegar aí. Então, vamos agora para a segunda parte do sei o mínimo a respeito da prova da redação. Ou seja, você já sabe tudo isso que eu tinha falado até agora. Então, vamos para a parte nova. Ó, abrir a prova de redação. Como é que eu vou começar a fazer a leitura? Você vai, igual o Rodolfo explicou, a resolver questões de gramática, você vai ler o comando da redação. Você não vai ler os textos de apoio. Vai direto para o comando e veja a frase temática, tá bom? Via frase temática, vou para os textos de apoio e vou começar a circular, sublinhar, destacar palavras-chave, no máximo expressões, que vão me remetendo ao que a prova quer que eu fale sobre aquelas palavras ali da frase temática, certo? Então, tem que fazer esse link. Na UEL, você tem que usar muito os textos que eles deixaram para vocês. Como assim usar muito, Laura? Eles estão ali para você contextualizar. Normalmente, a UEL coloca reportagens, ela coloca notícias e ela coloca charges, normalmente, tá bom? Todos esses elementos vêm de onde? Vem do jornal. O jornal traz aquilo que é atual. Então, aconteceu há pouco tempo, aconteceu no último ano, aconteceu há alguns meses. Essas informações do texto de apoio estão para você saber o que está acontecendo, contextualizar com elas e daí tirar as suas opiniões. A prova da UEL não te dá opiniões, entendeu? Ela te dá informações e você tem que transformar elas em argumento. Aí é a chave da coisa. Então, fica a dica aí, ó. Se a coletânea trouxer uma charge, diz a UEL que vai ter linguagem verbal e não verbal. Então, pode ser tipo o Enem, pode ser um infográfico, uma pintura, uma charge, uma HQ, tá bom? Lembrando que, gente, eu acho que vai ter homenagem esse ano na prova da UEL, né? Porque o Quino, ele faleceu. O Quino é o produtor lá da Mafalda, o chargista da Mafalda, morreu no ano passado. Lembra que a Mafalda já é queridinha das provas. Então, se aparecer uma charge, ela está relembrando você de um acontecimento na sociedade e de que você tem que ter um viés crítico para isso. Uma charge sempre critica alguma coisa. Então, interpreta o que essa charge está criticando. Ela está criticando o governo? Ela está criticando a sociedade? Ela está criticando alguma instituição social? Essa crítica vai te ajudar a formar uma opinião também. Vamos ver o que mais aqui. Se a coletânea trouxer uma notícia, ela pode ser usada na contextualização, tá? Do seu texto. Você pode começar o seu texto citando de alguma forma essa notícia, não pode copiar, vai citar, ou você pode usar como um exemplo no meio da sua redação. Pode ser feito dessa forma. Dica: não utilize artificialmente um repertório, tá? Ou seja, nossa, acabei de ler sobre saúde mental, tenho que citar aqui agora os 13 porquês, eu tenho que citar o Coringa. Esquece, tá bom? Você não é obrigado, nem é tão bem visto que você fique citando repertórios na web. A única dica que eu te dou é, se o tema que cair tiver alguma relação com os livros, tente fazer uma analogia. Por exemplo, se o tema for saneamento básico, utilizar o livro da Carolina Maria de Jesus é muito pertinente, já que todos os dias ela tinha que buscar água, ela não tinha saneamento básico, e isso piorava as condições de subsistência dela, mesmo de saúde. Ela narra no livro que ela ficava constantemente doente, certo? Olha como é pertinente fazer essa ponte, tá bom?
Corrupção, o livro da Carolina Maria de Jesus também fala sobre. Não conheço muitos outros, por isso que eu não usei de exemplo. Mas se um livro da UEL que você leu, que você sabe a respeito, é pertinente para o tema, use. Com certeza isso vai ser bem visto. Agora, usar um repertório por usar é péssimo. Já vou falar sobre título, mas respondendo a pergunta, sim. No título pode ter pergunta, tá bom? Sobre citar fatos históricos se eles forem relevantes para a argumentação. Vamos supor que você, um acontecimento. Em 2019, completaram-se 30 anos da queda do Muro de Berlim. Acho que é isso, se eu não estou muito doida. Mas eu li isso em alguma revista. Então tá. Vamos supor que a UEL coloque lá alguma charge, alguma referência ao Trump, à construção do muro, ou até tem uma tirinha que fala assim, que em vez de construir muros, vamos construir pontes. E aí você se lembra da queda do Muro de Berlim. É um fato histórico. Faz sentido usar na sua redação, porque mostra que você fez uma conexão, show de bola, excelente com o que estava sendo solicitado no tema, tá bom? Então, tudo tem que ser intencional. O caminho tem que ser, li o tema e o tema me fez refletir no repertório. Não. E não decorei um repertório. Vou usar na redação. Ok? Vamos lá para uma coisa que eu preciso dizer. Filósofos. Só usem filósofos ou sociólogos se vocês estiverem usando conceitos. Tipo assim, violência simbólica. Tem que falar, né? Que é do Bourdieu, se isso tiver a ver com o tema. Mais-valia, sociedade líquida, fato social. Tem que dar nome aos bois, digamos assim. Mas sempre pensando se isso é pertinente. Pode usar os dados do trecho do texto de apoio na minha redação, especialmente para contextualizar ou para comprovar um problema, tá bom? Dados a gente não inventa, eles têm que ser consultados. Sua conclusão não deve ser como a do Enem, isso vocês já sabem, né? Portanto, está tudo bem se ela couber em 4 linhas e 2 frases, não menos, tá? Eu já avaliei modelos de textos anteriores da UEL e, gente, tem um monte de redação com uma conclusão curtinha, de 4 linhas. Se for esse texto que a gente está imaginando ali, de 25, 30, gente, tudo bem se a conclusão ficar mais curta. Você tem que entender a conclusão como um resumo daquilo que foi dito. Por isso que nós chamamos ela de síntese ou de retomada. E aí, por isso você pode dizer em suma, em síntese, portanto, logo. Significa que você vai dizer de novo. Então, me perguntaram, como fazer, Laura? Você vai ler a sua tese, você vai trazer a sua tese para a sua conclusão, dizendo de outra forma, com outras palavras. Entendeu? Não tenha medo de a conclusão ficar repetitiva. Ela se chama síntese. Síntese significa que você vai dizer a essência, a mesma coisa que estava no texto, só que agora com menos palavras. Você só vai deixar a ideia que você quer que marque o coração do seu corretor, tá bom? Não tenha medo de a conclusão ficar repetitiva. Por isso é que você vai usar palavras diferentes, tá bom? Não pode usar, Júlia, podemos concluir? Não. Nada de podemos concluir. Temos formas elaboradas. Portanto, logo, visto isso, com isso, sei lá, gente, 1 milhão, tendo visto exposto, tá? Diante da análise apresentada. Não, tem várias formas, gente. Não use a palavra concluir na conclusão, tá bom? É mostrar que você não domina o gênero. Que mais? Você não precisa de conjunções no início de todos os parágrafos. Desprende, desapega. Se você não quer um texto padronizado, você vai se desprender do em primeira análise, em segunda análise e vai se esforçar para pensar em algo diferente. Como assim, Laura? Gente, você vai começar suas frases com artigos, a, o, uma, pronomes, nenhum, sei lá, algum, a muitos, isso, esse, fato, entendeu? Elemento de coesão não é conjunção somente. Vocês estudam isso em gramática. Quando vocês estudam pronomes e quando vocês estudam artigos, advérbios, numerais, vocês estão estudando elementos de coesão, entendeu? A gente não pode reduzir a coesão, que é um critério de toda a redação, a esses elementos.
tá? Não, eu tenho que usar o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, portanto, entre todas as frases, mesmo que não faça sentido. Não. Um erro muito grande é começar o segundo parágrafo, né, que é o primeiro de desenvolvimento, com alguma conjunção. Gente, é muito estranho. Quando vocês começam, tipo, nesse sentido, você está começando a apresentar as ideias, os argumentos, no sentido de quê, filha de Deus? Não, é ruim, tá? Então, assim, na primeira frase do primeiro parágrafo, procura começar com um artigo mesmo, ou no máximo um advérbio, tipo, infelizmente, ou felizmente, se for algo bom, certamente, evidentemente, ou é claro, é nítido, entendeu? Tem outras formas. Você está começando a apresentar uma ideia. Vinícius, para que usar, etc, né? Essa é a grande questão. Se você citou pelo menos 3 exemplos, você não precisa usar etc, né? Etc significa entre outras coisas. Você não vai precisar usar o etc se você der 3 bons exemplos. Eu, quando escrevo a redação para os meus alunos, gosto de colocar pelo menos 3 exemplos, entendeu? De áreas diferentes. Então, sei lá, você pensa vou jogar qualquer coisa aqui, tá, gente? Mas, sei lá, na esfera do trabalho, do lazer, da vida pessoal. Poxa, você usou 3 bons exemplos que englobam grandes situações. Você não precisa usar etc. Poder pode? Pode, mas você consegue ser melhor que isso. Ana Clara, olha, Ana, não sabemos até agora se vai ser obrigatório ter um título, mas eu acredito que se for igual às propostas anteriores, vai ter uma linha lá escrito título. Então, treine sim, senhora. E se não tiver, gente, uma dissertação tradicional tem título. Né? Originalmente, uma dissertação tradicional tem título. Nos desenvolvimentos para reforçar a ideia, não precisa ser tão formal, a gente precisa ser semi-formal. Tá? Não pode usar expressões que são iguais àquelas que a gente usa. Deu meu sinalzinho aqui, já deu tempo. Peraí, já deu tempo da UEL. Já começa da Federal. Ó, você não pode, como é que fala? Tem que ser semi-formal. Você não pode escrever da mesma maneira que você fala. São coisas diferentes. Isso, exatamente, Marielle. O elemento coesivo não necessariamente vai ser igual ao dos conectivos. Pode. Respondendo a Mariana Quintiliano, sim, pode. Tá bom? É isso. Então, 2 partes. Vou fechar a última agora, que é para você, ó. Sei um pouco mais a respeito da prova de redação. Tudo isso que eu falei para vocês aqui não era novidade. Vocês já tinham ouvido em outros lugares. Então, vou falar mais coisas novas. Então, para você que é um nível mais avançado. Ó, vamos lá por parte agora? Vou começar pela introdução. Na introdução, utilize advérbios de tempo um pouco mais precisos. Como assim, Laura? Se você vai ler uma notícia, uma reportagem ou uma charge, você tem que contextualizar. Contextualizar é colocar alguma coisa dentro de um tempo e dentro de um espaço. Provavelmente a situação ali apresentada acontece no Brasil, então você já sabe. Mas pode ser um ambiente, né? Pode ser o Brasil, mas a educação no Brasil, pode ser o mercado de trabalho no Brasil, pode ser, sei lá, a amizade no Brasil para o brasileiro, tá? E também um tempo. Quando isso está acontecendo? Né? É uma ideia mais atemporal ou é uma coisa assim mais recente? Notícias, charge mostram que são recentes. Então, ó, advérbios legais para a gente começar a contar recentemente, nos últimos anos. Se você viu que a charge ali é de 2019, em 2019, né? Ou, não quero, professora, usar o ano específico. Então, coloco recentemente, há pouco tempo, há poucos anos, né? Pouco tempo é meio vago, há poucos anos. Se já é uma coisa mais antiga, você coloca assim, ó, há no máximo 10 anos. Sei se vocês sabem, mas o Facebook, por exemplo, já existe há 10 anos, né? E ainda é algo atual. Por isso que usar atualmente é ruim. Usar atualmente é ruim porque envolve muitas coisas. O Barbosa sabe, ele dá aula de atualidades. Então, a atualidade engloba muitos elementos
que às vezes estão dentro de uma esfera de 1 a 10 anos, às vezes até menos, ou mais, né? Isso varia. Então, tente ser mais preciso na indicação temporal. Recentemente, nos últimos anos, há no máximo 10 anos, na contemporaneidade, que fica mais claro que a gente está vivendo agora, mas o que aconteceu? Aí você vai dizer as mesmas coisas que estão na charge, as mesmas coisas que estão no texto de apoio, de outra forma, beleza? Agora, a introdução não acaba aí, né? A introdução tem a tese, isso seria só uma primeira frase. Não precisa, Mariana, ter repertório. Como eu disse, o repertório é só se você falar, nossa, esse livro da UEL tem tudo a ver com o tema, eu vou contextualizar com esse livro. Senão, você vai contextualizar com o que está ali, tá bom? Gente, não precisa, tá? Não é bem visto, porque não é original mais você ficar começando com um repertório aleatoriamente. O original virou o tradicional. Que loucura, né? Olha só, na introdução ainda, ao apresentar a tese, use conjunções de oposição ou concessão. Então, essas conjunções normalmente são as que marcam a tese. Quando você usa porém, são todas as conjunções do tipo mas, tá? Porém, no entanto, contudo, todavia. Normalmente a gente contextualiza com um cenário bom, normalmente, tá? E apresenta alguma coisa ruim. No entanto, ou pode ser o contrário, né? Você apresentou uma coisa ruim, aí você vai usar o embora. Embora, sei lá, a situação não pareça benéfica aos brasileiros, ainda é possível, entendeu? Normalmente você consegue marcar a sua opinião com o uso das conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, ou concessivas, embora, ainda que, mesmo que, a despeito de. Ou, professora, mas não encaixou, não rolou aqui. Você pode usar advérbios. Infelizmente, lamentavelmente, se for bom, felizmente. Ou tem mais uma dica ainda dentro dessa tese. Pode ser com as conjunções de oposição, com os advérbios, ou pronome mais verbo, do tipo, isso demonstra que, isso escancara que, isso explicita que, isso simboliza, isso representa. A Bianca tem. Gente, Bianca super maravilhosa nos repertórios. Linda é você, Bianca. Ó, então, são esses elementos, tá bom? Usa o pronome mais uma palavra mais uma palavra. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosos, vocês vão arrasar. Vamos para o desenvolvimento agora, enquanto eu leio essa pergunta. Acabei de falar, João. Acabei de falar essa da introdução. Espero que você tenha pegado agora. Que é usar o texto de apoio como contexto, mais a tese, e eu usei aí umas conjunções para ajudar vocês. Vamos para o desenvolvimento agora? No desenvolvimento, construa raciocínio por causa e consequência. Causa e consequência. Faça uma afirmação. Por exemplo, gente, pensa no parágrafo assim, ó, fecha o olho, mentaliza comigo, usa isso em imaginação. Você visualizou um parágrafo constituído de 3 frases. A primeira é mais curta, a do meio é longa, porque tem explicação. E a última é curta de novo. Então, normalmente, a sua primeira frase vai ser curtinha. Uma afirmação como essa, ó, que eu retirei de um texto da UEL. Não é raro que pessoas se vejam motivadas a fazerem justiça com as próprias mãos. Ó, essa é uma frase para introduzir o argumento. Aí você tem que se dedicar para ele realmente virar um argumento na justificativa. Isso porque, uma vez que, já que, né, aí você vai construindo a explicação. No desenvolvimento, isso seria um causa-consequência, né? Causa, quando você explica o porquê e em seguida você dá uma consequência. Sei lá, se o problema é de automedicação. O que causa a automedicação e qual é a consequência da automedicação? Isso, gente, pode ser feito assim. Se você tem muita coisa para falar, um parágrafo só de causa, um parágrafo só de consequência. Se você tem pouquinhas coisas para falar sobre 2 itens, você faz dentro do primeiro parágrafo de desenvolvimento, causa,
consequência, né? A última frase é consequência. Aí no parágrafo seguinte, de novo, causa e consequência curtinha, tá vendo? Então dá para fazer dessa forma. Ok? Vamos lá, outro elemento. No desenvolvimento, construa raciocínio por contra-argumentação. Apresente no primeiro parágrafo de desenvolvimento uma ideia que você considera mais fraca. Ah, gente, a ordem dos argumentos é fundamental, tá bom? Se você quer apresentar um ponto positivo e um ponto negativo, mas você acha que o ponto negativo é mais forte, ele tem que vir por último. Então, ponto positivo, ponto negativo, tá? Como que é um raciocínio, professora Laura, por contra-argumentação? Ele funciona assim. Você pressupõe, você conhece os dois lados da moeda, né? Você sabe, deixa eu pensar no tema polêmico, você sabe o tema do aborto, né? Acho que não cai isso, mas você sabe o tema do aborto. E aí você sabe, vamos pensar aqui que você é contra o aborto. E você já sabe quais são os argumentos das pessoas que são a favor. Você começa com o argumento das pessoas que são a favor, apresenta de forma respeitosa, tá? Tem que respeitar os argumentos de todo mundo e diz, olha, embora tal grupo apresente tais ideias, aí você conta tudo que esse grupo apresenta, né? No parágrafo seguinte, você vai rebatendo os argumentos do seu oponente, dizendo, olha, esse primeiro argumento dele é falacioso por quê? Mas olha, se fosse assim como o outro disse, aconteceria tal coisa. E você consegue deixar naquele outro parágrafo mais marcada a sua opinião. Então, tem várias formas de pensar, gente, que não são iguais às do Enem. E a conclusão agora que eu já quero fechar, gente, desculpa. A federal ficou aqui para trás, né? Tem muita coisa legal para falar da UEL. Mas na federal, você tem texto dissertativo e argumentativo curto. Você usa as mesmas dicas que eu, só que num texto mais curto, de 3 parágrafos. Conclusão, para fechar aqui, eu já falei para vocês, a conclusão retoma a tese, por isso não tenha medo de ser repetitivo, só para deixar essa ideia. Você está dizendo novamente aquilo que foi apresentado ao longo do texto, porém apenas a essência do raciocínio. Se você apresentou pontos positivos e negativos, relembrem que existem os dois e esclareça se um predomina em relação ao outro, ok? E para elaborar um título, gente, palavras curtas. Você vai voltar na tese, deixa ele por último, tá? Menos que você tenha uma ideia genial. Lê a sua tese, seleciona algumas palavras ali, tipo umas 2, normalmente são substantivos. Joga lá no título. Conciso, tá? Para dar vontade de ler. E que, de preferência, ele já deixe claro o seu posicionamento. Ou, não quero retomar da tese, retoma da conclusão. Se você utilizou um livro da UEL como base, faz a referência com o livro da UEL, se tiver a ver com o seu argumento. Tá bom? Gente linda, querida, maravilhosa. Desculpa por ter falado muito rápido, mas é isso. Muito obrigada pelas perguntas de vocês.